Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco do filme The Drama, filme que chegou aos cinemas recentemente e que me surpreendeu positivamente. Na verdade, eu não li nada sobre o filme antes, eu simplesmente fui assistir e eu acho que foi uma experiência bem bacana e eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês o que eu achei do enredo, dos personagens, da trilha, de tudo. Então vamos discutir um pouco sobre esse filme logo depois da vinheta. Esse filme ele começa de uma forma meio que enganativa. Você parece que está assistindo a uma simples comédia romântica de um casal que está para se casar e de que a forma como eles se conheceram foi muito engraçada, foi de uma maneira diferente. Só que com o decorrer do filme você começa a entender que tem muito mais por trás desses dois personagens. Que é a Emma, vivida pela Zoe Zendaya, e o Charlie pelo Robert Pattinson. E falando um pouquinho sobre os personagens desse filme, principalmente sobre eles dois, são personagens que, são dois protagonistas que têm um desenvolvimento contínuo da sua personalidade durante o filme. O que eu quero dizer com isso? Tenta pensar num personagem, com pouco tempo de tela você já consegue identificar como é que ele é, as principais características, o jeito dele, o que ele pensa, o que ele pode fazer. Então, aqui nesse filme é meio que o oposto disso, sabe? Porque eles aparentam ser uma coisa no início do filme e com o decorrer a gente descobre muito mais camadas sobre eles que não são muito visíveis e que a gente nem mesmo imagina que possam vir a existir. Então, tanto o personagem do Charlie como da Emma são personagens densos. Ele, por exemplo, no começo do filme, parece ser um cara sempre de segundas intenções. Aquela pessoa tá agindo de uma forma, mas na realidade ele quer outra coisa. Na verdade, isso é bem claro no início do filme, né? Mas parece que vai seguir meio que esse caminho. Daquele cara que não é verdadeiro, tá sempre tentando algo a mais, enquanto que a Emma parece ser uma pessoa muito real, muito sincera em tudo que ela fala, muito verdadeira. Você consegue ver uma verdade muito grande, uma autenticidade muito grande na Emma. Só que em um determinado momento, meio que o jogo vira, assim. A gente tem uma Emma com muitos segredos, uma Emma que na verdade não tá sendo 100% sincera, e a gente começa a ter um Charlie muito transparente, um Charlie que começa a surtar um pouco, que antes parecia ser um cara mais tranquilo, passa a se tornar uma pessoa descontrolada, meio inquieta, insegura. Então essa brincadeira que o filme faz com esses personagens é muito legal e deixa eles muito mais ricos, né? Mostrando, claro, toda a versatilidade tanto da Zendaya como do Robert Pattinson em interpretar personagens tão complexos assim, cheio de camadas, dá um peso muito legal pro filme. A gente também tem bons personagens secundários que ajudam ali no enredo. A gente tem ali a Rachel e o Mike, né, que são meio que os padrinhos desse casal, que apesar de terem uma personalidade, digamos assim, um pouco mais caricata, né, da Rachel ser aquela amiga que num determinado momento quer destruir a vida dos dois, e o Mike sendo aquele cara parceiro tentando ajudar o amigo numa situação difícil, eles se desenvolvem muito bem com o decorrer do filme. Na verdade, eles não atrapalham, eles agregam quando eles estão em cena e eles vão, de certa forma, jogando ali um pouco de lenha na fogueira no relacionamento da Emma e do Charlie. E sem querer dar muito spoiler do filme, mas eu tenho que falar do ponto de virada que esse filme tem, que é quando ambos estão prestes a casar, em uma conversa descontraída, meio que num jogo em qual foi a pior coisa que você fez na sua vida. Os personagens começam a falar coisas assim que à primeira vista são bestas, bobas, mas que por alguma razão eles têm vergonha de ter feito aquilo e ficam constrangidos de contar. E quando chega na vez da Emma, ela simplesmente fala que quando ela era criança, ela planejou um ataque armado na escola onde ela estudava, mas que por alguma razão não aconteceu. E é a partir desse momento que o filme passa totalmente de um filme romântico, bonitinho, para um filme em que você começa a tratar de assuntos muito pesados, polêmicos, e que os personagens vão meio que se desenvolvendo e tendo reações assim muito intensas a partir desse acontecimento. E como eu falei, esse filme ele começa de uma maneira e ele vai se desenrolando, e em um determinado momento o ritmo do filme fica completamente louco, assim, muito como um reflexo da mente dos personagens, principalmente do Charlie. E nesse momento de loucura, de insanidade mental, isso tudo é passado de uma maneira muito certa, assim, no filme. Você começa a ter cenas com um corte seco, como se fosse uma troca de pensamentos rápido que o Charlie tá tendo na cabeça dele de uma maneira totalmente confusa. Você tá com uma trilha sonora alta e do nada fica silêncio. Então o filme ele consegue transmitir essa ideia de um pensamento confuso para como a vida deles está agora. E você vê que é tanto uma demonstração do que passa na cabeça do Charlie, de todos os pensamentos que ele tem, do que pode ter acontecido ou não, que o filme trata isso de uma maneira muito boa, botando a Emma criança com ele, ou seja, ele projetando estar casando com aquela pessoa que em algum momento pensou em atacar o seu colégio. E aqui, pra mim, vai o que eu acho que é o grande trunfo desse filme, que é a arte do desconforto.
Cara, é surreal o como ele consegue te deixar constrangido em certas situações em que você não sabe onde você bota a tua cara, te dá a percepção de que você tá no ambiente ali com eles, passando por aquela vergonha, sabe? É simplesmente, assim, uma experiência, eu não diria que boa nem ruim, mas é, em certo modo, divertido, mas você fica mal com certas situações, você fica sem acreditar que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, porque é justamente como que um casal agora tá lidando com uma situação dias antes do casamento deles e que faz eles repensarem um monte de coisa, fazem eles se tratar e conhecer um lado de cada um que eles não conheciam. Coisa que qualquer casal pode passar, você conhecer um novo lado de uma pessoa que você já está há anos com ela, mas aqui é como se acontecesse no pior momento possível e não tem muito o que fazer. E aí é meio que uma bola de neve, como quando a gente tenta consertar alguma coisa e acaba deixando aquilo pior do que já estava. Então, é meio que assim que o filme anda. E não só as cenas em si, mas a trilha sonora do filme como um todo, ela ajuda muito nisso, né? Ela é muito marcada principalmente por uma flauta, e ela toca em alguns momentos apenas. Isso traz uma sensação de incômodo, sabe? De inquietude, e vai te deixando, você vai desgrudando da cadeira assim, em alguns momentos você vai se reprimindo, encolhendo, e você quer sair daquele local, mas não tem como, você é meio que obrigado a enfrentar as situações que eles estão passando. É mais um motivo de angústia que o filme te traz, assim. Só que ele também traz assuntos que no primeiro momento talvez passem um pouco despercebido, mas que são muito importantes e que o diretor, né, o Christopher Borgli, acho que é assim que fala o nome dele, que ele trata assim com uma sutileza, mas é uma que a gente pode não necessariamente perceber. E ele fala muito sobre preconceito racial, porque a Emma, por ser negra, ela é muito julgada por algo que ela cogitou fazer, mas a Rachel, que é a amiga e madrinha dela, sendo branca e tendo de fato feito algo contra uma pessoa, ela não é julgada da mesma forma que a Emma. Então é meio que você é muito mais julgada por algo que você pensou, mas não fez, do que por algo que você pensou e fez, como se o seu pensamento já te condenasse, independente das suas ações, sabe? Então, outro ponto também que o filme traz é muito uma questão de validação externa, e isso vai muito na pessoa do Charlie. A gente vê ele a todo momento, ele tentando se convencer se ele deve ou não casar com a Emma. Ele começa a tomar o pior rumo que ele poderia tomar numa situação como essa. E o filme brinca muito com isso, né? De quem tá errado. De toda hora a gente tenta achar um culpado para aquela situação. Em determinado momento a gente acha que é a Emma, e aí por outro lado, mais pra frente, a gente acha que é o Charlie. E na verdade, não tem quem tá certo, quem tá errado, porque é um relacionamento como qualquer outro, como na vida normal. Tem horas que a gente acerta, tem horas que a gente erra, e cabe a eles dois ali saber como que eles vão lidar com essas situações, sabe? Então, é um filme bem angustiante, trata de assuntos importantes, mas que no primeiro momento não são tão percebidos assim, e ele sabe botar o humor ali numa medida muito boa, no momento que é pra rir, no momento que é de tensão, no momento mais constrangedor. É uma experiência, eu diria, curiosa, divertida assistir esse filme. Ele termina de uma forma meio polêmica, mas eu acho que é coerente. Se você tentar ver como um todo, eles, na verdade, terminam o filme como eles vieram fazendo durante toda a trajetória deles. É tentando recomeçar, porque durante os conflitos que eles tiveram, eles sempre tentaram de uma forma ou de outra, não querendo desistir mesmo da relação deles. E eu acho que o filme encerra, assim, o ciclo deles de uma maneira que faz muito sentido, sabe? É tentar sempre recomeçar, independente dos desafios, independente dos problemas. Um casal vai sempre ter que tentar recomeçar quando acontece algo relacionado. E galera, se vocês chegaram até aqui, eu peço o seu like nesse vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal também, ativem os sininhos para vocês terem notificações quando eu lançar um vídeo novo. E comente aqui o que você achou, se você assistiu esse filme, se você, assim como eu, ficou muito constrangido em vários momentos, se você odiou o final ou não. E tamo junto, até a próxima, valeu!